Existem outras formas de se apresentar as soluções por algoritmos, né? Algumas delas são gráficas. Isso é o que nós costumamos chamar de um fluxograma. O fluxograma é uma forma de representar graficamente um algoritmo. Aqui é só um exemplo que eu tirei de uma dessas mensagens que eu recebi pela internet, uma piadinha que é feita basicamente com profissionais de engenharia que trabalham no mercado, aí, que evidentemente é uma piada, né? Não é assim que um bom profissional atua. Mas a ideia é que você tem um conjunto de instruções, um conjunto de decisões que são tomadas ao longo de um determinado fluxo e em que tu chega na solução do teu problema. Nesse caso aqui, a melhor solução está em não ter problemas. Mas é uma brincadeira, lógico. Então, eu quero só que vocês registrem claramente que existe uma forma de representar algoritmos gráfica. Tem gente que prefere ler esse tipo de solução, né, consegue enxergar melhor o problema assim definido, do que a partir de um conjunto de instruções. Às vezes elas são complementares, muitas vezes são coisas que a gente usa das duas técnicas para poder realmente entender. Nos casos de algoritmos mais complexos, é sempre recomendável que se apresente as duas formas de exibição. E hoje em dia existe uma série de outras formas de se representar algoritmos. Existem uma série de outras, porque a coisa, vamos dizer, a capacidade computacional pode ser usada, inclusive, para esse tipo de serviço. Então existem as formas pictóricas, que eu costumo dizer, formas pictóricas, formas mais do que simplesmente através do encadeamento de um gráfico, com imagens, com figuras, para deixar a conformação da solução ainda mais clara, né? Observem aqui é a apresentação do passo inicial do algoritmo de solução do cubo mágico, aquele cubinho que tem alguns graus de liberdade e as faces formadas por 9 quadradinhos e com determinados graus de liberdade, né? Você sabe que a gente embaralha ele, depois o objetivo é colocar cada face no seu lugar formando faces da mesma cor, né? Isso tem um algoritmo, existe um algoritmo para solucionar o cubo mágico, que exige muito treinamento, exige muita prática, porque não é um algoritmo simples de ser executado, mas evidentemente que ele é um algoritmo passível de ser aprendido. E a melhor forma de tu aprender um algoritmo desses é, evidentemente, a partir do uso de imagens, de figuras, e essas figuras podem ser exploradas e verificadas se alguém tiver curiosidade de acompanhar todo. São 7 passos, e em cada passo desses aí existe um conjunto de algoritmos, um conjunto de instruções que tem que ser executada se uma determinada situação se configura. Por isso que tu é um algoritmo de alta complexidade. Além de ter que lembrar todos os passos, ainda cada um dos passos exige que tu analise a solução que está o problema para poder aplicar a solução específica para aquela situação. Não é simples, mas isso aqui é só para ilustrar efetivamente essa questão. Tá? Vocês vão ver, a gente vai tentar explorar logo em seguida aí alguns dos principais problemas que a gente costuma estudar quando está iniciando na arte de construir algoritmos, na ciência de construir, na técnica de construir algoritmos. Tá? Existem alguns problemas padrões, alguns problemas que são classicamente utilizados para aprimorar, para treinar a mente, para treinar a nossa condição técnica de resolver problemas através de algoritmos. Tá? Um desses problemas, um dos problemas mais usuais, é o problema clássico da ordenação. Isso tem uma aplicação gigantesca dentro das mais variadas ciências e das mais variadas técnicas, inclusive do mundo comercial. Ou seja, a capacidade que os sistemas têm, tá, de gerir com bancos de dados gigantescos tem vínculo muito próximo ao potencial de execução de algoritmos de ordenação. Então, esses algoritmos de ordenação são um problema bem simples. A solução, o algoritmo que resolve o problema
Ele não é tão simples assim. E por isso que a gente dá uma exploradinha nisso para vocês entenderem. Eu vou citar alguns desses problemas. Eu acho que eu elenquei aqui 4 dos principais. Tá? Um dos principais desafios é o problema da ordenação. Eu tenho um conjunto de dados, dado um conjunto de dados numéricos, esse conjunto de dados entregue ao sistema, o sistema tem que ser capaz de aplicar um conjunto de procedimentos para me distribuir, me entregar essa lista com os valores ordenados, do maior para o menor, do menor para o maior. Ou seja, normalmente do valor menor para o valor maior, dentro de uma ordem de grandeza. Certo? Então, basicamente, um algoritmo que me permita colocar números em ordem. Isso, a solução desse problema, ela evidentemente parece para nós, assim, quando eu tinha preparado aqui um exemplinho, deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui, eu tinha chamado aqui de ordenação, rapidamente. Vejam esse caso aqui, ó, tá? Muito simples, né? Do ponto de vista, peguei 12 números, eles estão aqui elencados, e o nosso objetivo é botar esses números em ordem. Percebam que a nossa capacidade de raciocínio, ela é exímia, né? Então, quando nós passássemos um problema desse para serem resolvidos dentro de um exercício de teste de memória, do teste da mente, de capacidade de rapidez de raciocínio e tal, que tipo de solução vocês encontrariam para botar esses números em ordem? Manualmente, como é que vocês colocariam esses números em ordem? Normalmente, o que a pessoa faz, ele vai pegar o menor número, ele vai procurar qual é o menor, onde é que está o menor? Rapidamente ele localiza o menor, ele coloca o menor aqui. Bom, então o 2 eu já resolvi. Qual é o outro menor além do 2? Eu vou passar é o 4 lá. Pá, coloquei o 4 aqui. Agora eu vou escolher o próximo. 2, o 4. Depois do 2, o 4. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho o 12. Vocês já entenderam, né? Ou seja, percorrer a lista em busca do enésimo menor e ir preenchendo. Isso parece algo lógico, parece algo simples de se resolver, claro, dentro de um espectro de 12 números. Mas vocês imaginem que não fossem 12 números. Imaginem que isso aqui fossem 800 números, que fossem 5.000 números, que fosse 1 milhão de números. Entendem a complexidade do problema? Se eu fosse aplicar esse mesmo algoritmo que eu estou usando, de procurar na lista o menor, observem isso, do ponto de vista da técnica que nós estamos usando, nós estamos fazendo exatamente isso. Eu percorro a lista inteira procurando o menor. Eu achei o menor, pum. Agora eu como que abstraio ele da minha lista. Retiro ele da lista e procuro o menor de novo. E substituo ele lá, coloco ele na ordem certa. Anulo ele, procuro o próximo. Imaginem que vocês têm 1 milhão de números. Entende? Quantos testes em busca do menor nós estamos fazendo? Por isso que esses algoritmos, para resolver esse tipo de problema, eles são assim de alto valor para não só o desenvolvimento da ciência como um todo, como para que nós aprimoremos e tornemos os sistemas computacionais cada vez mais eficientes. Esse é um problema que ainda se busca otimização. Não pense que a gente chega numa solução e essa solução é definitiva. Mas o que se usa hoje é um algoritmo baseado, conhecido como Bubble Sort, mas tem vários hoje, vários outros processos. Eu vou mostrar para vocês um dos mais eficientes, que é esse Bubble Sort, em que a lógica desse algoritmo, vocês vão ver que não é muito diferente, mas a gente consegue estimar, inclusive, o número de passos que a gente precisa dar para resolver o problema. O Bubble Sort, ele basicamente mede o maior ou o menor a cada 2 algarismos sequenciais. Tá? Então ele calcula, por exemplo, aqui, ó, eu acho que é melhor demonstrar do que definir do ponto de vista teórico, né? Entre o 25 e o 313, qual é o maior? O 313. Então ele fica onde está. Isso significa que a gente repete a lista. Tá? Os demais aqui continuam iguais, né? Agora eu vou testar. Entre o 313 e o 2, qual é o maior? É o 2. Então eu tenho o 25 e troco o 313 com o 2 de lugar. Os demais, eles vão permanecer
na mesma ordem. E assim por diante. Entre o 313 e o 12, qual é o maior? É o 313. Então, o 313 desce, o 12 sobe. E o 25. E aqui a gente mantém os demais na mesma ordem. Entre o 313 e o 14, da mesma forma. Eu vou trocar eles de lugar. O 14 vai subir, o 313 vai descer. Agora eu vou testar o 313 com 89. E de novo, o 89 sobe. E o 313 desce uma casa. Entendem? Agora, entre o 313 e o 423, o 313 e o 423, o 313 vai para a posição dele, continua ali, e o 423 é maior. Então vejam que eu estou testando 2 a 2. Eu estou testando aqui, depois eu testei 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 aqui. E agora nós vamos testar esses dois aqui, o 413 com o 423 com o 90. Né? Então observem, ó, a gente vai copiar isso daqui e eles vão trocar de lugar. Né? O 90 sobe e o 423 desce. Ó, eu tinha testado esses aqui já. De novo, entre o 423 e o 101, vocês já conseguem perceber o que vai acontecer, né? O 423 desce e o 101 sobe. Aqui. Novamente em relação ao 102. Ó, o 102 sobe, o 423 desce. Com o 45 e com o... Opa, aqui de novo, 45 sobe, o 423 vai descer. E por fim, o que vai acontecer? Entre o 423 e o 4, o 423 desce e o 4 sobe. Com esse conjunto de operações, eu fiz esse último teste aqui, tá? Observem que com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 passos, eu chego num ordenamento em que o maior número já foi localizado. Entendem? E agora nós vamos repetir esses passos desde o primeiro até o penúltimo. E vamos achar o segundo maior número. E assim por diante. Até que toda a tabela esteja ordenada. Então, isso é um algoritmo denominado Bubble Sort, utilizado para ordenar um determinado conjunto de números. O que é uma operação, do ponto de vista da sua descrição, bastante simples, entendem? Mas, do ponto de vista de encontrar uma solução ótima, com o menor número possível de testes a serem executados, não se esqueçam que cada teste desses que eu faço é uma instrução computacional que está sendo executada. Se esse número de testes é muito grande, eu posso não ter em tempo hábil condição de resolver o problema. A gente vai ver que tem vários problemas computacionais que são impossíveis de serem resolvidos, embora a definição seja simples. Vamos tratar já logo em seguida disso. A definição do problema é simples, a gente entende o problema, a gente mais ou menos encaminha como é que... Mas quando tu tenta colocar isso na forma de um algoritmo computacional para chegar efetivamente à solução do problema, tu não consegue executar. Mesmo no computador mais rápido, tu vai encontrar a solução para isso. O ordenamento, sim. É claro que a primeira vez que se ordena,
vai se consumir um tempo relativamente grande se a nossa lista for gigantesca. No entanto, depois que a lista foi formada e eu preciso inserir um único valor dentro daquela tabela, evidentemente que eu não preciso reordenar tudo de novo, né? Por isso que depois nós temos outros algoritmos para manter a lista ordenada, tá certo? Mas esse é um dos chamados problemas clássicos da computação, o problema da ordenação. Tá? É um algoritmo próprio, um algoritmo interessante. Se vocês procurarem também como referência lá na rede Bubble Sort, vocês vão ver várias aplicações, várias descrições desse algoritmo com representações simbólicas e representações textuais que podem ser acompanhadas, ok? Esse é um outro problema muito interessante, um problema clássico, né, de busca de um determinado valor numa tabela ordenada. Segundo problema recorrente, vamos dizer assim, de maior uso no mundo computacional, né? Um daqueles que clássico para banco de dados, e graças a isso, evidentemente, que se consegue resolver. Vocês imaginem o número de contas bancárias do Brasil, né? O número de cédulas de identidade num país como o Brasil, o número, entende? Quando nós trabalhamos com bancos de dados de grande volume, esses problemas eles se tornam críticos, né? Como é que eu verifico se uma determinada conta existe naquele banco de dados? Então, necessariamente, o sistema tem que percorrer o banco de dados em busca de um determinado valor. Se o meu banco de dados é muito grande e aquela lista está ordenada, e eu preciso localizar se uma determinada conta existe, se um determinado número está naquela lista, como que eu faço essa busca? Quais são as técnicas que eu tenho de otimizar o número de testes que eu tenho que fazer para verificar se aquele número está ou não na tabela? Entende? Esse eu acho que eu tinha aqui também, mas esse é bem mais simples, né? Eu tinha guardado aqui um caso também, um algoritmo, uma tabela pequena, né? Só para indicar, por exemplo, qual é uma das soluções mais utilizadas, né? Uma daquelas experiências que se utiliza com maior frequência, e tentar mostrar para vocês como esse tipo de algoritmo é importante e como às vezes a solução, evidentemente, é bastante simples, né? Nós podemos fazer a chamada busca sequencial, duas técnicas elementares, ou a busca sequencial ou a chamada busca binária. Tá? A busca sequencial ela é bastante óbvia, né? Eu começo do primeiro e vou descendo na minha tabela. É claro que eu posso encontrar a solução muito rapidamente, se o número que eu estou procurando está no início da tabela. Vocês imaginem aqui que aqui está o meu índice, né? Eu tenho 15 números. Estou fazendo um exemplo com 15 números somente para que a gente possa acompanhar. É claro que essa minha tabela aqui poderia ter 100 mil elementos, mas nós vamos trabalhar ele só para entender como é que funciona, no caso específico aqui, a busca binária e a busca sequencial. Na busca sequencial eu saio procurando um por um, né? 63 é maior do que o 9, se é maior que o 9 eu procuro o próximo. O 63 é maior do que o 12, e assim eu vou até que ele seja igual, encontrei ele. Se ele, nesse caso aqui eu testaria o 59, é maior, o 63 é maior, então eu vou procurar o próximo, o 65. Não, o 65, o 63 é menor, significa que ele não está naquele intervalo, portanto ele não está na tabela. Mas eu tive que testar quantas vezes? Eu tive que testar até chegar lá, eu tive que fazer 12 testes. Entendem? Eu tive que fazer 12 testes. É claro que a busca sequenciada, essa busca em ordem, né, para determinados valores, ela pode resultar bastante rápida, como eu disse para vocês, se o número que eu estivesse testando estivesse lá no início da tabela. Além disso, claro, considerem que eu estou aqui fazendo da forma mais elementar, com números dentro de uma centena. Imaginem que esses valores aqui podiam ser números de 6 algarismos, de 8 algarismos, e aí os testes, né, para serem executados assim manualmente, nos dariam muito mais trabalho. A busca binária, ela parte do princípio de que eu posso economizar o caminho procurando sempre pelo meio da tabela e pelo meio dos segmentos que eu vou gerando sequencialmente. Então, por exemplo, eu quero procurar o 63, eu não parto do primeiro elemento da tabela, mas eu vou direto para o meio da tabela. Eu testo o elemento central da minha tabela.
eu vou lá descobrir se o elemento central é maior ou menor do que o número que eu estou procurando. Porque se o elemento central for maior do que o número que eu estou procurando, eu já matei metade da tabela que eu não preciso procurar. Eu já sei que aquilo está somente na primeira metade. Se o elemento que eu estou procurando é maior do que o que eu tenho no meio da tabela, eu já sei que eu não preciso testar nenhum dos valores que vem antes desse elemento central. E assim por diante. Depois que eu testei o primeiro central, eu vou na metade da outra metade. Então, por exemplo, entre 8 e 15, aonde está o meio? O meio está aqui no 65. Então eu vou perceber e vou testar o 65. O 63 é maior ou menor que o 65? O 63 é menor que o 65. Então ele tem que estar antes da tabela. Eu tenho que procurar. Eu já eliminei automaticamente mais 4 elementos em que ele não pode estar. Então observem o que nós estamos tirando da tabela, né? Esses eu já testei todos e esses eu já testei todos. Então, com 2 testes somente, eu já eliminei mais de 80% da tabela. Então, esses algoritmos, essas ideias, essa lógica de desenvolver a solução para o problema é o que se busca quando se faz a construção de algoritmos para solucionar problemas. Um quarto problema que eu selecionei aqui, que também é clássico, é daquelas coisas de ficar testando a mente das pessoas, principalmente os mais criativos, os geniais, que vão atrás de soluções inovadoras para esses problemas, né? E por isso que eu disse para vocês que muitos deles exigem, sim, um conhecimento matemático mais profundo para a gente poder avançar, né? Claro que não é o caso do que nós vamos tratar, só estou querendo ilustrar para vocês claramente o que cabe dentro desse tema algoritmos. Tá? Esse é o problema, clássico problema também, do caixeiro viajante. A ideia é relativamente simples, a conceituação é bem simples, é o problema do caixeiro viajante. Ele tem que passar por um determinado número de cidades. Ele parte da cidade número 1, ele parte da cidade número 1, e ele tem que passar por todas essas outras, aqui no caso ele elencou aqui 18 cidades, nessa ilustração. Ele tem que percorrer as 18 cidades e voltar à cidade de onde ele partiu no menor caminho possível. Então, com o menor custo possível. Isso é um algoritmo típico de otimização. Isso não vale para o probleminha do caixeiro viajante. Vale para qualquer problema em que eu queira otimizar um processo, seja em termos do tempo que ele vai consumir, seja em termos da distância que ele vai percorrer, seja em termos do quanto ele vai gastar. Eu posso ponderar os meus caminhos da forma mais diversa possível. E eu quero estimar por qual caminho eu tenho o menor gasto, o menor custo de tempo, a menor distância percorrida. E o que se queira pensar. Então, é claro que dentro da engenharia tem várias condições em que esse mesmo tipo de solução se aplica. Encontrar uma solução para o problema do caixeiro viajante, que é um desses problemas que se tem aberto, se tem soluções propostas, se tem uma série de alternativas que já se utiliza para se propor soluções a esse problema. Porém, uma solução definitiva que garanta que eu tenho a melhor, a situação ótima, ela ainda não está concebida. Né? Parece simples ou não? O que vocês acham? Eu tenho também aqui uma pequena ilustração desse problema do caixeiro viajante, só para a gente estudar por que isso é tão complexo. Né? Por que isso é tão complexo? Eu fiz uma conta aqui com 5 cidades aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dizer que o sujeito estivesse saindo de Porto Alegre, tá? Ele sai de Porto Alegre, ele tem que passar por Rio Grande, Caxias, Bagé e Passo Fundo. Eu peguei essas 5 cidades porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Se vocês têm noção aonde fica, imagino que vocês estão em Porto Alegre, vocês têm Caxias do Sul ao norte, vocês têm Passo Fundo a noroeste, Rio Grande ao sul, Bagé ao sudoeste. Tá? A gente tem uma rede viária, nós vamos de automóvel, nós temos uma rede viária
para percorrer e nós temos que otimizar esse caminho. Nós conseguimos construir uma solução, um mapa mental do que eu faria, né? Provavelmente, então, se eu sair para o norte, eu vou a Caxias, depois eu vou a Passo Fundo, depois eu vou a Bagé, depois eu venho a Rio Grande e subo a Porto Alegre. Eu fecho um circuito. E isso parece ser a solução ótima, a melhor solução. Claro que eu tenho múltiplos caminhos a serem seguidos, múltiplas formas de ligar esses elementos para poder obter essa solução ótima. Mas se eu quisesse garantir que eu estou percorrendo o menor caminho, necessariamente eu teria que testar todas as combinações que eu tenho entre as possibilidades de percorrer esse roteamento, de percorrer esse circuito. Tá? E aqui tem um cálculozinho dessas possibilidades. Por exemplo, se eu tenho 4 cidades, eu tenho 12 possibilidades. Isso é passível, sim, de eu medir cada uma dessas e determinar quais das 12 é a de menor custo, é a solução ótima. Né? No caso do exemplinho que eu deixei aqui, com 5 cidades já são 60 possibilidades. A coisa já começa a ganhar a proporção, né? Porque o número de possibilidades varia com o fatorial do número de pontos por onde o caixeiro viajante tem que passar. Por exemplo, se eu quisesse fazer, para vocês terem uma ideia assim, se eu quisesse fazer, né, esse exercício do caixeiro viajante com as capitais dos estados brasileiros, vamos que tivesse uma operação de logística, né, para tratar de logística nesse momento, em que eu precisasse partir de Brasília com um veículo refrigerado carregando vacinas para as 27 capitais brasileiras. Vamos dizer que fosse uma coisa maluca do cara fazer tudo, uma viagem que precisasse interligar as 27 capitais. Se eu colocar aqui 27 e calcular o número de probabilidades, eu vou chegar nesse valor, um número absurdo, 5,4 vezes 10 na 27. 5,4 vezes 10 na 27. Se eu fosse analisar o que significa, se eu precisasse testar cada uma dessas numa ordem e determinar qual é a melhor, vocês vão ver que isso não tem solução viável em milhares de séculos. Pelos sistemas computacionais que a gente tem hoje, por mais rápidos que eles sejam. Um sistema que fosse capaz de fazer 1 bilhão de operações em 1 segundo, ainda assim levaria zilhões de anos para conseguir resolver, porque são 10 na 27 possibilidades. Então, encontrar algoritmos que otimizem soluções para problemas desse porte é um grande desafio. Estes algoritmos que eu estou tratando para vocês aqui, eles estão assim, ó, no estado da arte, da busca, inclusive da parte do que é a pesquisa de ponta. Né? Nós estamos trabalhando com os gênios assim, da computação, trabalhando na solução desse tipo de problema. Eu acho que eu elenquei mais um ainda, que também é desses problemas elementares, que a gente sempre estimula os nossos alunos a começar a desenvolver esse raciocínio mais lógico, de entender os problemas e construir, entender a dificuldade da construção da solução, por mais elementares que sejam os enunciados desses problemas. Esse aqui é um outro, que o enunciado é bastante simples. Eu tenho uma mochila, a gente chama esse o problema da mochila, o problema do container, o problema do... É basicamente um recipiente, a mochila é um recipiente que comporta uma carga máxima, 15 quilos. Eu tenho um conjunto de pacotes. Cada pacote tem o seu peso, tem a sua massa, e cada pacote tem o seu valor. Qual é o problema? Eu quero carregar o maior valor possível na mochila. Eu quero carregar o maior valor possível dentro da mochila. Tá? É claro que essa definição é para que a gente torne concreto o problema matemático que está se buscando. Tá? Enumerar um conjunto de pacotes que podem ser carregados dentro do limite máximo daquele compartimento, otimizando, maximizando o valor que eu estou transportando. Entenderam? Então aqui, por exemplo, eu tenho um pacote de 12 quilos que vale
reais. Aqui eu tenho um pacote de 2 quilos que valem 2 ou 2.000 reais. Aqui eu tenho um pacote de 1 quilo que vale 1.000 reais. Aqui eu tenho um de 4 que vale 10 ou 10 mil. E assim aqui um de 1 que vale 2 reais. Observe que com 5 pacotinhos e um pouquinho de atenção nesse problema, vocês provavelmente otimizariam que pacotes vocês colocariam dentro da mochila para dar o maior valor possível ali. Tá? Para dar o maior valor possível dentro daquela mochila. E esse problema ainda pode ser incrementado, né? Esse problema ainda pode ser incrementado. Eu posso pensar que eu posso enumerar um determinado número de pacotes do mesmo tipo de volume. Então eu posso colocar 2 desse, ou seja, eu posso aumentar o número de pacotes para chegar a alcançar aquela carga máxima, otimizando o valor que eu tento colocar ali em cima. Esse também é um problema cuja solução ótima são chamados problemas do tipo tempo polinomial não determinístico, chamados NP completos, que são dos algoritmos mais complexos que se tem para resolver. Todos os demais que a gente vai trabalhar são elementares, assim, do zero. Eu estou mostrando para vocês aquilo que são algoritmos que desafiam a mente, as mentes mais brilhantes, inclusive quem trabalha aí com a fronteira da teoria dos números da matemática e de outras técnicas de lógica matemática que são necessárias ser incorporadas para poder se otimizar e encontrar uma solução comprovada de que aquele algoritmo resolve aquele tipo de problema. Ok? Isso eu faço muito mais no sentido de ilustrar a disciplina, de motivar vocês a entenderem por que essas coisas são tão interessantes. Né? Costumo motivar as pessoas, principalmente aquelas que têm um caráter, uma personalidade mais curiosa, que se estimula por esse determinado tipo de problema. Né? Que costuma exercitar a capacidade de raciocínio lógico, matemático. Né? São pessoas que têm um perfil natural para buscar as áreas da engenharia.